A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! Hoje no programa Instinto Materno vamos falar sobre amamentação. Conversamos com a Annelise, enfermeira responsável do banco de leite, com o Dr. Paulo Hauen, pediatra, e com Silvia Maria de Jesus Cardoso, reprogramadora biológica. Também tivemos uma conversa bem gostosa com Viviane, a mãe do Matheus, que pretende amamentá-lo exclusivamente até os 6 meses de vida. Confiram! Viviane, mãe do Matheus, nos contou por que procurou o banco de leite de Cascavel. Eu gostaria de saber qual foi a importância do banco de leite na amamentação do Matheus. Foi muito importante, na verdade, porque a gente teve um probleminha, né, que ele erguia a língua quando ele ia amamentar e eu achava que ele estava sendo amamentado e, na verdade, não. Então, a gente procurou o banco de leite porque eu já sabia da existência do banco, né? E achei muito importante vir aqui e saber como ele pegar corretamente para ele poder ser amamentado e eu poder conseguir amamentar ele, né? E você chegou a ter que usar algum complemento, algum leite artificial alguma vez? Não, na verdade não, porque eu priorizo o aleitamento materno. Então, eu faço questão que ele seja amamentado pelo menos até os 2 anos e eu faço muita questão que isso se concretize, né? Eu espero que eu consiga e a gente está conseguindo, na verdade. Sim, a gente só consegue com que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses e como recomendação da OMS até os 2 anos, se a mãe se empodera e se a mãe vai à luta também, porque amamentar não é fácil. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta. O Matheus, ele chegou a recuperar o peso dele do nascimento? Sim, ele já até ultrapassou o peso que ele nasceu, né? Ele teve aquela perda natural dos bebês, mas ele já ultrapassou o peso que ele nasceu. Annelise, enfermeira do banco de leite, nos falou os principais motivos do desmame precoce e como priorizar a amamentação exclusiva até os 6 meses. Eu gostaria de saber quanto tempo você trabalha aqui no banco de leite e qual que é a sua função aqui. Bom, eu sou enfermeira aqui do banco de leite, sou enfermeira responsável, trabalho aqui já fazem 7 anos, é uma caminhada grande, né? Bem grande. E todo esse tempo, né, a gente vem aprendendo também sobre aleitamento com as mães e ajudando as mães aqui no banco de leite, enfim, as mães que vêm, que procuram ajuda, que ligam, né? Então isso é muito bacana porque a gente tem o retorno também delas dizendo, olha, foi muito bom, eu consegui, deu certo, né? E quando a gente tem bastante, como no início, a gente tem bastante dificuldade da amamentação, a gente pode vir procurar o banco de leite? Qual que é o horário de atendimento? O banco de leite funciona de segunda a sexta-feira, o horário é das 8 às 5 da tarde, a mãe deve chegar nesse horário, e sábados e domingos o banco de leite funciona no período da manhã até o meio-dia, feriados também. Então elas podem estar vindo, não precisa esperar a semana seguinte, elas podem estar vindo assim que elas sentirem a dificuldade. Uma coisa muito importante é que elas não demorem muito a vir. Porque muitas mães, elas acabam postergando essa vinda ao banco de leite. Ah, tô com dor, tá muito cheio, mas vou ver se eu consigo em casa remediar, e vai ficando, vai ficando. E às vezes quando elas vêm, elas já estão quase num processo de querer não amamentar mais. Pela dor, pela dificuldade, então é importante. Sentiu dor, sentiu dificuldade, já vem. Não espera 15 dias, 20 dias, vem logo no início, que é melhor, mais fácil para a mãe e para a gente conseguir auxiliá-la também. Sim.
E uma outra dúvida que a maioria das mães pergunta, né, é a questão da pega. Vocês ensinam a fazer a pega correta com o bebê? Se a gente precisar vir a semana inteira aqui, vocês ajudam a gente durante a semana e tudo? Com certeza. Então, assim, a pega é uma das coisas que mais causa o desmame. Por quê? Porque quando o bebê pega errado, é que o bebê vai machucar o bico do peito. Ao contrário do que a gente imaginava antigamente, né? Ah, não preparei o meu bico lá na gravidez, foi por isso que ele rachou. Não, isso já caiu, né, há muito tempo. Então, hoje a gente sabe que a amamentação, ela não deve ser dolorida. Se tem dor, é porque está tendo alguma coisa que está dificultando esse processo. Normalmente, ou o peito está muito cheio, o bebê está pegando errado, ou a pega do bebê realmente não está bem adequada e ele acaba machucando o bico do peito. Então, quando a mãe sente que o bebê está pegando, está machucando o bico, está dolorido, está sensível, é porque não está pegando legal ali. Então, tem que vir para o banco que a gente vai ensinar como posiciona esse bebê, como ela vai fazer para colocar ele, como ele deve pegar no peito, e isso vai ajudar muito a resolver essas dificuldades que ela tem. Qual que é a importância do aleitamento materno até pelo menos 6 meses e até 2 anos de idade, continuação do aleitamento materno na vida da criança e na parte imunológica da criança? Então, hoje a gente sabe que o benefício do leite materno não é só para esse momento que o bebê está mamando, né? Que está protegendo contra infecções, contra diarreias, contra otites. Tudo isso já é muito batido. A gente sabe que é muito importante, mas hoje as pesquisas estão voltadas lá para o futuro dessa criança. Então, hoje a gente fala nos primeiros 1000 dias de vida do bebê, né? Que vai até os 2 aninhos de idade, desde lá da gestação, da concepção, até os 2 anos de idade, que a gente tem que oferecer o melhor para essa criança. E o melhor alimento para o início de vida desse bebê é o leite materno, porque ele tem tudo, exatamente tudo que o bebê precisa, sem mais e nem menos. Então, isso é muito importante. As fórmulas infantis, isso é importante a gente relatar, elas são leite de vaca, né? Então, elas são modificadas porque elas têm que ser o mais próximas possíveis do leite materno. Tanto que as fórmulas são chamadas de leite artificial, né? Ou fórmulas mesmo, né? E aí, só em último caso, você deve iniciar com uma fórmula no bebê. Claro, se você não conseguir amamentar, vier no banco de leite mesmo assim, não conseguir amamentar, daí você procura um pediatra. Mas o preconizar o aleitamento materno nos primeiros 1000 dias de vida do bebê é muito importante, porque é ali que se forma o caráter da criança e se forma toda a parte imunológica dela, né? Exatamente. Então, voltando, né, para o futuro. Por que para o futuro? Hoje as pesquisas mostram em crianças que foram acompanhadas desde o nascimento até os 25 anos de idade, que no Brasil nós temos esse estudo multicêntrico lá em Pelotas, mostrou o quê? Que as crianças que iniciaram outro tipo de alimento, fórmula infantil, muito cedo, né, não só deixaram de mamar o peito, mas iniciaram com outra fórmula muito cedo, porque a mãe achava que o leite era insuficiente, ou enfim, outros problemas. Essas crianças foram as crianças que apresentaram maiores problemas de índice de obesidade na fase adulta, a quantidade de exames alterados, colesterol, triglicerídeos, hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, hoje a gente sabe que quanto mais prolongado for o aleitamento materno e quando for iniciada a alimentação no momento oportuno, que é o que? A partir do 6º mês de vida, melhor vai ser a saúde dessa criança lá na fase adulta. Isso é muito importante. Dr. Paulo Hauen, pediatra, nos explicou por que é tão importante a amamentação exclusiva até os 6 meses. A gente está aqui agora para falar sobre leite materno. Por que se preza tanto o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida e até 2 anos, que é a recomendação da OMS? Bom, na verdade, o leite materno para os recém-nascidos, na verdade, é uma alimentação totalmente completa, né? Eu sempre tento, quando eu vou lá no quarto dar alta para os bebês, né, falar com a família, falar com a mãe, com os pais, que Deus não botou esse leite materno à toa, né? A mãe engravida e vai mudando o corpo da mulher, e engraçado que aparece leite materno lá. Então deve ter algum sentido que de repente não precise mais nada, além desses 2 seios
por coincidência, só ter leite materno. Quer dizer, se fosse necessário talvez outro produto nessa fase inicial de vida, Deus não teria nenhuma dificuldade de talvez colocar um chá, um suco, né? Não tendo leite materno, vamos pensar que, na verdade, quem nos fez já pensou que isso seja o mais correto. Então, o leite materno ele contém todos os nutrientes necessários, tentando favorecer o ganho de peso adequado. A digestão do leite materno é extremamente fácil. Eu sempre digo para as mães que o estômago deve dar muita risada quando vê o leite materno descer, porque ele fala, nossa, isso é muito fácil de digerir. Quer dizer, o estômago não existe um trabalho para um estômago tão novinho para fazer uma digestão de algo tão fácil. A quantidade de água está perfeita, tanto que o leite materno a gente já sabe, isso é uma coisa que mudou no passar dos anos, que o leite materno contém as 3 fases, que é água no início, que já mata a sede dos bebês, no meio vai ter um pouco de imunidade, que vai conferir um pouco de defesa contra algumas doenças que a mãe consegue proteger para o seu bebê, e no final que vem a verdadeira comida, né? Então o leite materno ele contém tanto água como alimento. Então, se a gente puder manter até o 6º mês, a digestão do bebê é mais fácil, o bebê consegue os seus nutrientes necessários para poder desenvolver, a parte neurológica, ele está em formação. É uma casa que você está construindo. Quanto melhor o alicerce dessa casa, quem sabe essa casa demore mais anos a ruir, né? Então, a gente tem que alimentá-los muito bem para que a gente possa, no decorrer da vida, ter um ser saudável. Como eu sempre digo nas consultas, a gente está criando um adulto saudável quando a gente está fazendo a consulta da puericultura. Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente orienta para os pais, e um dos primeiros detalhes é esse. Então, amamentar até o 6º mês exclusivo, como você falou, a partir perto do 6º mês, não precisa ser bem 6º, mas bem próximo ali do 6º mês, a gente começar com a introdução de alimentos qualificados. E, na verdade, se as mães pudessem, que isso a gente sabe que no Brasil não é uma realidade, amamentar o máximo possível. 2 seria muito bom, mas eu tenho algumas crianças sendo amamentadas até mais. O leite materno nunca vai perder sua importância. O leite materno nunca vai ser pior do que qualquer leite que a mãe compre em qualquer lugar, né? Na farmácia ou nos mercados. Então 2 já está excelente, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2, mas alguns casos que a mãe está muito bem, que a criança se alimenta bem, inclusive se ela quiser amamentar mais tempo, a gente não restringe. Então não tem uma data para desmamar. Desde que isso esteja sendo feito de uma forma regulada, o bebê que já esteja comendo coma muito bem e mame, né, a partir do 6º mês tem uma alimentação saudável e mame ao mesmo tempo, sem exagerar no leite materno, podemos até passar dessa data de 2 anos, se for o caso, se a família estiver muito feliz. Tem mães que adoram amamentar e querem manter e não há nada contra, pode manter. Doutor, a gente não precisa mesmo dar água, dar chá, porque tem aquela avó que sempre fala, ai, o bebê está com cólica, vamos dar um chazinho de erva doce. Não precisa mesmo dar nada para o bebê até o 6º mês? Até o 6º mês, como fonte de nutrição, na verdade, não tem necessidade, né? O leite materno, ele contempla, nós não vamos achar nada nessa idade até o 6º mês que seja mais perfeito do que o leite materno. Então, na verdade, não tem necessidade. A gente sabe que por conta da dificuldade da mãe trabalhar, do 4º mês muitas mães terem que sair de casa, né? Acaba que a gente tendo que fazer uma alimentação mista, mas mesmo assim tentando preservar ainda assim o leite materno como uma das fontes de alimentação, ou seja, o trabalho da mãe não quer dizer que a mãe tenha que obrigatoriamente desmamar, ela vai amamentar na medida do possível e obviamente a gente vai ter que fazer um suplemento na ausência, mas se ela tiver a sorte, que hoje vários serviços permitem que a mãe fique até o 6º mês em casa, nada é necessário, nem água, nem chá. O leite materno, quer seja no verão ou no inverno, ele é suficiente para matar a fome e a sede. A gente vê pela calma do bebê, né? Os bebês não olham para a água desesperados como se estivessem morrendo de sede, porque eles dariam sinais se isso fosse tão necessário, e a gente vê pela fralda cheia de xixi. Quer dizer, se as fraldinhas dos bebês têm muito líquido, é porque ele tomou muita água. Então esse medo que o bebê vai passar sede, primeiro, sede é pior que fome. Nenhum bebê passaria sede feliz. Então se o bebê está ganhando peso, o bebê é calmo e só aumenta no peito, pode saber que sede ele não vai estar tendo, porque ele daria sinais. Então a única chance de ele passar sede ou fome é a mãe ter pouco leite, porque se ela tiver uma quantidade correta de leite, esse bebê vai estar bem nutrido e hidratado, sendo que não existe leite fraco, existe mães com pouco leite. Sempre lembrar disso, que é outro erro que a gente começa a imaginar que a mãe coitada está produzindo leite que não tem qualidade. O leite materno é uma coisa só, as mães têm o mesmo tipo de leite materno, o que muda é a quantidade, isso pode acontecer, mas nunca que um leite vai ser fraco, ele é suficiente desde que tenha uma quantidade suficiente. Não existe leite fraco, né? Existe pouco leite, exato, uma quantidade insuficiente de leite, porque todo mundo fala assim, ah, mas meu leite é fraco. E existe também, o pessoal não entende, os picos de crescimento e as crises de desenvolvimento. O bebê pede a mamar mais nessas épocas, né? Claro, exatamente. Até o 6º mês vai ter momentos que ele pode mamar mais vezes e menos vezes. Se o dia está mais quente, o bebê vai ter mais sede. Ele vai procurar a mãe mamar mais vezes, mais curto, para poder matar sua sede. Então, como ele sabe que ali tem água e alimento, se a necessidade
pelo calor aumentar, se estiver muito quente, ele vai mamar mais vezes, mas tendo leite isso é suficiente. Aproveitando também, a pergunta não foi feita, mas lembrar que as mães que amamentam, na verdade, elas têm que se alimentar muito bem, porque elas vão conseguir manter uma boa produção de leite, uma boa qualidade de leite, se elas se alimentarem muito bem. Ou seja, como eu sempre tento falar no consultório, se a mãe come feijão, não é o feijão que vai chegar no seio, é o ferro que ela está comendo que vai enriquecer esse leite, e ferro é importante para o bebê. Se ela chupa laranja, a acidez não vai chegar no leite, o que vai chegar é a vitamina C, que é importante. Então, a alimentação da mãe na amamentação e na gestação que já teria passado, tem que ser a mais completa possível. Se tem época na vida que ela tem que se alimentar bem, é na gestação e na amamentação. Então, como a mãe não se preserve de alimentos que popularmente pode causar cólica, né? Então ela tem isso na cabeça e lembrar que leite materno dela ou da sua vizinha, teoricamente, é a mesma coisa. A mãe não consegue formar um leite diferente porque ela comeu diferente. Ela consegue formar mais leite e menos leite. E aí que ela tem que se alimentar bem e se hidratar muito bem, tomar bastante líquido. A querida reprogramadora biológica Silvia de Jesus Cardoso nos explicou os aspectos psicológicos que permeiam a amamentação. Olá pessoal, estamos aqui com a Silvia de Jesus Cardoso, reprogramadora biológica, fisioterapeuta, ela faz renascimento e ela é doula. Silvia, explica pra gente um pouquinho melhor os aspectos psicológicos que envolvem a amamentação. A amamentação está relacionada muito com o feminino da mulher. Ela tem muito a ver com a sexualidade, com quanto essa mulher se conhece, com quanto essa mulher está disposta a amamentar, com quanto ela está disposta a entrar dentro do feminino dela. Então, uma amamentação, para ela fluir bem, a mulher tem que estar totalmente conectada com o feminino dela. Silvia, explica pra gente por que tem muitas mães que não conseguem amamentar os seus filhos. Tem muitos fatores que afetam a amamentação. Alguns deles têm a ver tanto com o psicológico quanto com o fisiológico. No meu trabalho, onde eu olho mais para os fatores psicológicos, eles têm muito a ver com as crenças que essas mulheres trazem, da amamentação difícil, de uma amamentação que é complicada, se na família dela não houve amamentação, se ela não foi amamentada, se sempre foi desencorajada a amamentação, e também as crenças sobre o quanto ela vai ter que modificar a vida dela para ela poder amamentar. Então, o fato da mulher precisar estar sempre disponível, precisar estar sempre ali com aquela criança, às vezes afeta um pouquinho o quanto ela está disponível para a amamentação. Silvia, explica pra gente como o renascimento e a reprogramação biológica podem ajudar a mãe a seguir com a amamentação exclusiva até os 6 meses e com a amamentação pelo menos até os 2 anos, que é a recomendação da OMS. A reprogramação biológica, ela ajuda quando a gente tem um sintoma físico. Um sintoma como a pouca produção de leite ou uma mastite, algum problema que está afetando a amamentação em si. Então a reprogramação biológica ajuda a mulher a entender o que está acontecendo, sanar aquela dificuldade e prosseguir amamentando. O renascimento, ele ajuda a mulher a se conectar com o feminino, entender as questões familiares dela, se ela não foi amamentada, se foi difícil a amamentação da mãe dela com ela, das avós com os filhos. E assim, ela conseguindo entender como é na questão familiar dela a amamentação, ela criar um novo hábito na família, um novo caminho na família dela. Silvia, existem vários fatores que atrapalham a amamentação. Quais são eles? Grandes separações da mãe com o bebê no início da amamentação são fatores que afetam diretamente a amamentação. Quando essa mãe se retira, viaja, fica muitas horas longe dessa criança, ela cria um impeditivo no elo que ela precisa fazer com esse bebê depois. A falta de contato, a falta de proximidade com a mãe não ter o apoio da família na amamentação, aqueles parentes que ficam cobrando, tá demais, tá muito, por que sempre no peito? Tá muito magro, tá muito gordo. Então esses fatos, eles afetam diretamente a amamentação daquele bebê. E quando a mãe passa por um estresse às vezes muito grande, que ela não consegue lidar, aí a gente tem que trabalhar com ela para ela conseguir refazer o elo com esse bebê. Pessoal, lembrando também que o uso de sling auxilia no ganho de peso. O leite da mãe não é fraco, o leite da mãe pode ser pouco, mas ele nunca é fraco. Então, se você também utilizar o sling, ou o WAP, ou o POUT, ou o sling de argola, ele também vai te ajudar bastante na questão de continuidade da amamentação. E na Tutulelê, conversamos com a Maristela sobre o Mamatute, uma técnica de relactação com o leite da própria mãe. Olá, amigos, amigas, estamos aqui na Tutulelê com a Maristela.
Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre o Mamatute. A gente falou bastante sobre a amamentação no programa e hoje a gente vai falar sobre o Mamatute, que é uma técnica de relactação. Pois bem, Aline, então assim, a gente aproveitou a oportunidade que você está falando sobre a amamentação no programa para mostrar este produto que nós temos aqui na Tutulelê, para conhecimento das mãezinhas, das futuras mamães que não sabem que existe esse item, né, na gestação. Então nós gostaríamos de mostrar. O Mamatute é excelente para aquela mãezinha que nos primeiros dias da amamentação, que o nenenzinho nasceu, ela ainda não tem um pouquinho de leite, mas não está conseguindo o suficiente para que o bebê se alimente, né? Então, o Mamatute funciona assim. A mãezinha tira um pouquinho manual, esgota um pouquinho do leite, da mama dela mesmo, no copinho, coloca a sondinha dentro do copinho e junto com o bebê, quando ela for colocar o bebê para amamentar, ela coloca a sondinha perto do bico, o bebê vai colocar e junto ele vai mamar o leite da mãe e o leitinho que está aqui no copinho. Então o que vai acontecer? Ele não vai se incomodar, ele não vai se irritar porque está vindo pouco leite, né? A mãe não fica ansiosa, o que ajuda bastante, né, Aline? Porque a gente fica estressado, o leite também diminui e auxilia então que com os dias o leite vá vindo em maior quantidade e logo já pode parar de usar o Mamatute. A gente percebe também assim que existe essa vontade das mães, né, de quererem amamentar, é um desejo de toda mãe. Então por que não usar um método que ele complementa a amamentação, não faz mal nenhum, né, e é tão fácil também para o bebê, né, mais confortável. A gente gostaria só de lembrar sempre, o importante é que quando comprar o Mamatute, pedir para um pediatra, de repente nas primeiras mamadas, para ele auxiliar, né? Ou no banco de leite também, eles ajudam bastante lá, né? Justamente, lá no banco de leite também, as meninas, nossa, são super solícitas, elas podem ajudar você a lidar com esse novo equipamento, né? Pessoal, sempre lembrando que o Mamatute ele serve para alimentação complementar do bebê com o leite da própria mãe. Eu tive que usar com a Heloísa por 20 dias, né? E ela nunca mamou fórmula, ela tá com 6 meses, quase 7, e ela nunca mamou fórmula e graças a Deus ela é linda, ela é saudável e graças ao Mamatute. Eu tive que utilizar desse método, por isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Um projeto bem legal que a Tutulelê tem é o projeto Gestar. Fala um pouco sobre o projeto Gestar, Maristela. Aline, o projeto Gestar teve início ano passado, no mês de fevereiro, está completando 1 ano agora. E a ideia é a seguinte, propiciar às mãezinhas, às gestantes e aos papais também, e futuros papais, conhecimento um pouco mais como lidar com o bebê. Tão difícil, né, quando chega esse serzinho novo em casa, a gente não sabe o que fazer. Então, assim, nós temos palestras mensalmente, é sempre na última segunda-feira do mês. A próxima será dia 23 de fevereiro, às 19h30, aqui na loja, com a enfermeira Aline, que ela é responsável também pelo projeto Cegonha da Unimed. Então a Aline vem falar para nós sobre os cuidados com o recém-nascido, o banho, o cuidado com o umbigo, né, com o cordãozinho ali que na hora a gente não sabe o que fazer, né? Então, os cuidados também, como arrotar, amamentação. Então, são dados gerais sobre os cuidados do recém-nascido. Eu só gostaria de lembrar que as inscrições já estão abertas. Então, dia 23 de fevereiro, não esqueçam, na segunda-feira. O convite é estendido aos pais também. Venham aprender um pouquinho, as gestantes que estão esperando seus bebezinhos. E eu gostaria só de informar que as inscrições são gratuitas. Nós só estamos recolhendo um kit de higiene contendo um shampoo e um condicionador que irão para o recanto da criança. Gostaram do Instinto Materno de hoje? Na semana que vem vamos conversar sobre escolinhas. Como as mães conseguem adaptar melhor os seus pimpolhos e qual a escola melhor para o seu filho. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. E acompanhe nosso Facebook, facebook.com/programa Instinto Materno. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna. O programa Instinto Materno foi gravado na Bratio Móveis, Romanza Planejados e Sierra Garden. Um novo conceito em móveis e decorações.